Fala galera, beleza? Professor Wagner na área, mais uma vez aqui, ó, História do Brasil pra ESA. Vem comigo porque agora a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Brasil holandês ou a Nova Holanda? O que é o Brasil holandês ou a Nova Holanda? Nós vimos aqui na aula anterior que os holandeses invadiram o Brasil. Primeiro tentaram pela Bahia, tomaram o sacode, foram expulsos graças ao apoio da Jornada dos Vassalos. Depois partiram para a invasão de Pernambuco. Lá encontraram a resistência do governador Matias de Albuquerque, mas Matias de Albuquerque não conseguiu segurar por muito tempo. O movimento de resistência foi entregue na mão dos holandeses por Calabar, Domingos Fernandes Calabar, que entregou o movimento e assim os holandeses conseguiram dominar toda aquela região ali de Pernambuco e vão começando a expandir os seus domínios por outras regiões próximas ali de Pernambuco, imprimindo sobre o Nordeste brasileiro um domínio que ficou conhecido como o Brasil holandês ou a Nova Holanda, que vai de 1635 até 1654. Durante todo esse período, nós tivemos uma forte influência dos holandeses aqui no Nordeste brasileiro, beleza? Brasil holandês, um domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro. E aí o que vai acontecer ali naquela região de Pernambuco? Bom, ali durante muitos e muitos anos, houve uma forte produção açucareira e com isso, os indígenas foram simplesmente empurrados do litoral para o interior, para não atrapalhar os colonos que produziam açúcar ali no litoral. Só que, quando os luso-brasileiros foram derrotados e os holandeses passaram a dominar aquela região, e aí eu tô falando aqui, você tá pensando assim, caraca, que parada é essa de luso-brasileiro que ele falou aí agora? Ih, não entendi essa parada não, calma. Luso quer dizer português, brasileiro é brasileiro. Então, quando eu falo luso-brasileiro, eu estou falando portugueses e brasileiros que moravam ali naquela região de Pernambuco. Bom, quando os luso-brasileiros foram derrotados e os holandeses começaram a imprimir o seu domínio sobre aquela região, os holandeses logo, rapidamente, voltaram à produção de açúcar, a organizar a produção açucareira local, agora sob a sua administração, ou melhor, a administração da Companhia das Índias Ocidentais Holandesa, que passou a dominar toda a produção de açúcar ali em Pernambuco. Só que o que vai começar a ocorrer? Ora, ataques indígenas. Os indígenas vão começar a voltar a atacar os engenhos, matar colonos, incendiar engenhos, atrapalhar a produção açucareira. Resultado, a população começa a reclamar com a Companhia das Índias. Companhia das Índias, ora, antigamente não era assim não. Os índios ficavam lá para dentro do interior e não incomodavam a gente. Foi só vocês assumirem que começou a bagunça. Os caras estão invadindo, estão matando, estão atrapalhando a produção de açúcar. E agora? O que vocês vão fazer? Bom, foi aí que a Companhia das Índias decidiu enviar para o seu domínio holandês ou para o Brasil holandês um governador. Olha aqui, o governador do Brasil holandês chega ao Brasil em 1637. Esse camarada aqui, ó, Maurício de Nassau. Quem foi Maurício de Nassau? O governador do Brasil holandês. O governador holandês que chega para governar aquela região de Pernambuco, para imprimir sobre aquela região a sua administração. E esse camarada que chega e vai logo buscando se aproximar da população. Com suas medidas, ele vai trazendo a população local para ele e mantendo a ordem local e a confiança dos luso-brasileiros e também de holandeses que moravam ali em Pernambuco. Das medidas de Maurício de Nassau, olha aqui, hein? Das medidas de Maurício de Nassau, nós podemos citar algumas que, de repente, quem sabe você encontra na sua prova. Vai que você chega na sua prova e você encontra a seguinte questão. Bom, o Brasil holandês foi governado por Maurício de Nassau. Podemos afirmar que, das opções abaixo, aquela que foi tomada por Nassau, aí tu vai ter que marcar, ou marque abaixo uma das medidas de Maurício de Nassau no Brasil holandês ou Nova Holanda. Você vai ter que marcar. Então vamos entender aqui.
Das medidas que Maurício de Nassau toma aqui no Brasil, qual que nós podemos destacar? Bom, Maurício de Nassau vem para cá e vai começar a fazer isso aqui, ó. Vai começar a investir em obras públicas. O que é isso? Ora, vai começar a construir ruas, estradas, praças, né, para trazer melhorias à população. Mas o que Maurício de Nassau vai fazer? Liberação de crédito. Olha só. Liberação de crédito. Para quê? Muitos tiveram seus engenhos destruídos durante as guerras, né, da invasão holandesa, e agora precisavam reconstruir seus engenhos e até mesmo para aumentar a produção de açúcar. O que Maurício de Nassau faz? Libera crédito para esses produtores e com juros bem baixos e controlado. Com isso, ele vai atraindo a confiança da população. Durante o Brasil holandês, olha só, hein? Durante o Brasil holandês, muitos se voltaram contra a Holanda, resistiram à Holanda e assim tiveram suas terras tomadas. Com Maurício de Nassau, essas terras serão devolvidas, ou seja, devolução de terras. Maurício de Nassau vai implementar no Brasil holandês uma política de devolução de terras. Mas o que nós podemos atribuir a Maurício de Nassau e suas medidas dentro do Brasil holandês? Ele vai movimentar a vida artística local. Olha aqui. Ele vai trazer para o Brasil holandês pintores, escultores, músicos, e vai começar a movimentar a vida cultural de Pernambuco. E mais, ó, e mais. Ele vai começar a trazer da Europa para o Brasil médicos, cientistas, para cuidar da população, para levar para a população cuidados médicos, descobrir a cura de doenças e levar melhorias para a população. Com essas medidas, Maurício de Nassau está trazendo a população para ele. Só que tem uma situação muito interessante aí também, que a gente tem que levar em consideração. Olha só, os holandeses eram calvinistas. Você lembra dos calvinistas? Mestre, não lembro não. Não sei quem foi, não sabe porque não assistiu às aulas anteriores. Se você tivesse assistido à aula anterior, você saberia que os calvinistas já se fizeram presentes aqui no Rio de Janeiro. Foi a invasão francesa na Baía de Guanabara, França Antártica. Eles também eram calvinistas. Calvinistas que eram perseguidos pelos católicos, calvinistas que eram vistos pelos católicos como inimigos, protestantes, inimigos da fé católica, da fé cristã, hereges. Bom, só que agora são eles que mandam lá em Pernambuco, são eles que estão lá diante do Brasil holandês. Só que a população, os luso-brasileiros, que moravam ali em Pernambuco, eram católicos, tinham toda uma raiz cristã católica. E agora os holandeses são calvinistas. Qual era o grande temor da população? Deles não poderem professar a sua fé pelos calvinistas estarem dominando aquela região. Só que Maurício de Nassau foi bem direto. População, fiquem tranquilos. Nós somos calvinistas, vocês são católicos, mas aqui terá liberdade religiosa. Olha só, Maurício de Nassau vai implementar liberdade religiosa lá no Brasil holandês. E aí, diante dessas medidas, ele vai atraindo a população para ele e
instalando um processo de paz local. Olha aí, paz na região, paz no Brasil holandês. Maurício de Nassau vai desenvolvendo a produção açucareira, se produz mais. Aquela região de Pernambuco vai se tornar a região mais rica dentro desse domínio que a gente conhece hoje como Brasil. Pernambuco dispara devido à produção açucareira e às exportações de açúcar, se tornando uma região muito rica, né? Devido a essa questão da produção de açúcar. Só que essa paz local que Maurício de Nassau vai trazer por meio das suas medidas, acaba sendo abalada, acaba entrando em crise. Olha só, é a chamada crise do Brasil holandês. Por que o Brasil holandês vai entrar em crise? Pô, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, mas realmente uma crise vai chegar no Brasil holandês. Por quê? Vem comigo aqui, ó. 1640, fim da União Ibérica. Peraí, o que foi a União Ibérica? Ora, a União Ibérica foi o domínio da Espanha sobre Portugal e suas colônias. Esse domínio vai acabar em 1640. Wagner, como é que foi isso? Vem comigo. Diz a história que em 1640 surge esse camarada aqui, ó, lá em Portugal, o Duque de Bragança. O que o Duque de Bragança faz? O Duque de Bragança diz o seguinte: eu vou liderar um movimento e vou libertar Portugal do domínio espanhol. Eu vou colocar fim à União Ibérica. E foi justamente isso que esse cara consegue. Ele consegue libertar Portugal do domínio espanhol, ou seja, ele consegue colocar fim à União Ibérica. E assim, o Duque de Bragança vai se tornar rei de Portugal, Dom João IV. Olha só que legal! O Duque de Bragança consegue retomar o comando de Portugal para os portugueses e vai ser coroado Dom João IV, rei de Portugal, pondo fim à União Ibérica, pondo fim ao domínio espanhol sobre Portugal em 1640. Para Portugal, você diz assim, pô, foi legal, foi bacana, que bom, Portugal agora passa a ter a sua própria vida, se desliga da Espanha, pode seguir o seu caminho. Bom, por um lado sim, por um lado foi legal, para o outro não. Por quê? Porque quando acaba a União Ibérica e Dom João vai fazer um levantamento dos cofres portugueses, ele descobre que, na verdade, Portugal está quebrado. Tudo o que foi recebido até então passou para a Espanha e Portugal começa a sua vida do zero, cheio de dívidas, cheio de problemas econômicos. E vai ser nesse momento que eu quero que você guarde uma informação. Quem vai socorrer Dom João IV após o fim da União Ibérica? Quem vai colar com Dom João e vai dizer para ele assim, aí João, fica tranquilo, tu não tá sozinho não, tamo junto e eu vou te ajudar, tá precisando de quanto, toma aqui, paga a luz, paga a água, faz uma comprinha para as crianças, compra um danoninho, não vai faltar nada para você porque nós estamos contigo. Quem vai falar isso para Dom João? Os britânicos, os ingleses. Guarda isso, os ingleses começam a se chegar a Portugal, auxiliando Portugal nesse momento de crise, auxiliando economicamente, emprestando dinheiro, dando dinheiro para Portugal conseguir se levantar até se reorganizar aí após o fim da União Ibérica, beleza? Então guarde essa informação. Os britânicos começam a se aproximar dos portugueses, auxiliando os portugueses financeiramente com empréstimos, dinheiro, grana após o fim da União Ibérica. Eu vou precisar disso depois. Mas vem comigo para cá. A União Ibérica acaba, vitória do Duque de Bragança sobre os espanhóis, é coroado Dom João IV, rei de Portugal, e esse cara vai querer Pernambuco de volta, esse cara quer a produção de açúcar de volta. Por quê? Portugal tá quebrado, tá precisando de dinheiro. Peraí, o que dá dinheiro? As colônias, dentre elas a maior, o Brasil. E o que dá dinheiro no Brasil? Açúcar. Dom João vai querer o açúcar de volta. E aí vai procurar os holandeses. E aí, holandeses, chega aí pra gente bater um papo, pô, vem aqui comigo, olha só, agora os espanhóis estão fora, agora é tudo com a gente, Portugal. Não sei se vocês lembram, pô, a gente sempre teve uma boa relação. Quando a Espanha entrou na história, que
a coisa ficou complicada, mas agora acabou. Agora é nós, eu, vocês, Portugal e Holanda. E aí, vamos desenrolar? Olha só, a gente quer Pernambuco de volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo de paz aqui. Um acordo de paz. Portugal, ó, Portugal e Holanda, né? Aqui. Vamos fazer um acordinho de paz. Ó, acordo de paz, Portugal e Holanda. Um acordo de paz de 10 anos. Ó, o que nós vamos fazer, Holanda? Disse Dom João IV. Nós vamos dar para vocês 10 anos aí. Por quê? Porque a gente sabe que vocês investiram. Olha aqui, ó. Fizeram obras, liberaram empréstimos para a galera. Se vocês forem embora agora, não vão receber. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai dar 10 anos para vocês ficarem aí. Só que depois de 10 anos vocês vão ter que, ó, meter o pé. E aí Pernambuco volta para o nosso domínio, a produção açucareira volta para Portugal. Já é ou já era? Já é, fechou, acertaram um acordo. Portugal e Holanda fecharam um acordo de paz de 10 anos. A Holanda agora tinha prazo de validade para sair de Pernambuco. A Holanda tinha prazo de validade, tinha tempo para deixar o Nordeste. É aí que vai começar um grande problema na história do Brasil holandês. Por quê? Porque a Holanda, com 10 anos para ficar lá, vai começar a pressionar a população local para que eles pudessem obter cada vez mais dinheiro, grana. Por exemplo, após o acordo de paz, a Companhia das Índias vai tomar algumas medidas lá no Brasil holandês, lá no Nordeste e especificamente Pernambuco. Que medidas foram essas? Que a Companhia das Índias, que medidas foram essas que a Companhia das Índias vai começar a tomar lá no Brasil holandês? Ora, eles vão começar a apertar a população. Eles vão começar a imprimir uma pressão sobre a população local. Como? Vem comigo. Olha só o que eles vão fazer. Só temos 10 anos para ficar aí. Vamos aumentar os impostos e vamos arrecadar o máximo possível em 10 anos. Aumentem os impostos, criem novos impostos, vamos sugar da população o dinheiro que eles têm. Porque depois de 10 anos, a gente deixa isso aí para Portugal, deixa só o bagaço. Olha só outra situação. Me diz aí, qual era o produto que interessava para os holandeses lá em Pernambuco? Olha aqui. Eles começaram a exigir da população o aumento da produção de açúcar. Mas como assim, Companhia das Índias? A gente já trabalha de manhã, de tarde e muitas vezes até à noite. Não interessa. Trabalhem também de madrugada. Nós queremos mais açúcar. Exigimos mais açúcar. Então uma forte pressão começou a vir sobre a população local. Olha só o que vai acontecer aqui. Os holandeses começaram a cobrar as dívidas, os empréstimos que foram feitos. Olha aqui, ó. Os empréstimos que foram feitos começaram a ser cobrados. Os holandeses queriam que eles pagassem 1, 2, 3, adiantassem as parcelas, porque eles só tinham 10 anos e tinham medo de quando eles fossem embora não recebessem mais esse dinheiro. Moral da história, quem não tinha como pagar acabava perdendo suas terras. Olha aqui, tinham suas terras tomadas. Foi um clima pesadíssimo que se instalou sobre a região de Pernambuco. A população começou a se sentir acuada, pressionada, explorada. E isso começa a gerar um sentimento de revolta na população. Bom, para completar isso aí, olha só o que é que vai acontecer. A Companhia das Índias decide:
vamos acabar com a liberdade religiosa. Já que vocês estão aí todos revoltados com as nossas determinações, então fala o seguinte, ninguém mais pode ir para as igrejas, ninguém mais pode prestar o seu culto, acabou a liberdade religiosa. Igrejas católicas podem fechar. Os holandeses implementaram uma política de fim da liberdade religiosa lá naquela região do Nordeste, nas regiões que estavam sob o seu domínio. Isso gera uma revolta total da população. Olha aqui, ó, revolta, resultado, revolta da população. Revolta total da população. Mas aí talvez você se pergunte assim, e Maurício de Nassau? Aonde que está Nassau nisso tudo aí? Aonde está Nassau que não faz nada, que de repente não ajuda o povo, não negocia isso? Por que isso tudo está acontecendo, Wagner? E você não falou de Nassau? Não falei de Nassau por causa disso aqui, ó. Diz a história que em 1644, ocorre a saída de Nassau do Brasil holandês. Nassau foi demitido do Brasil holandês. O que a Companhia das Índias alega? Que Nassau roubou, foi pego roubando. E com isso, Nassau foi demitido da Companhia das Índias. Resultado? Nassau estava fora. Quem era Nassau? Nassau era um cara que tinha uma aproximação com a população. Essa população que agora está sendo atingida com aumento de impostos, exigência de aumento de produção de açúcar, que está tendo sua terra tomada, que está vendo a sua liberdade religiosa acabando. Peraí, e Nassau, que fazia esse elo de ligação entre o povo e a Companhia das Índias? Nassau saiu, Nassau foi demitido. E aí, o ano depois da saída de Nassau, em 1645, o caldo entorna de vez. Com a saída de Nassau, a população local se organiza num movimento com o objetivo de expulsar os holandeses de Pernambuco. Explode aí a insurreição pernambucana. O que foi a insurreição pernambucana? Um movimento que ocorre com o objetivo de expulsar os holandeses de Pernambuco após a saída de Maurício de Nassau e toda essa pressão que a população vivia por parte da Companhia das Índias. Mas sobre a insurreição pernambucana, eu espero você no próximo vídeo, beleza? Não sai daí não, clica no próximo e vem comigo para a gente ver o que vai acontecer nesse movimento de expulsão dos holandeses. Valeu!